Hoje nós estamos falando sobre os males do cigarro. Hoje é justamente o Dia Mundial de Luta contra o Tabagismo. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Frederico Fernandes, que é médico pneumologista do ICESP, do INCOR e também membro da Comissão de Tabagismo da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia. Doutor, é importante, inclusive, que as pessoas saibam que a dependência do cigarro é uma das piores que existe. E por quê, doutor? Isso é verdade. Muitas vezes as pessoas não têm essa dimensão de que o cigarro é uma droga e que, como droga, ele causa dependência. Vamos imaginar o que é a dependência. Dependência é a necessidade que eu tenho de uma substância para o meu organismo funcionar direito. Se eu não tiver essa substância, eu vou ter problemas de saúde ou sensações de abstinência, de falta dessa substância no organismo. Vamos comparar com o álcool. Todo mundo sabe que o álcool causa dependência e dependência de álcool é um problema enorme de saúde, tanto individual quanto coletiva. De cada 100 pessoas que bebem, 10 são dependentes de álcool. Então a gente vê muita gente que bebe, mas bebe assim num happy hour numa sexta-noite, bebe num churrasco no domingo e depois passa o resto do mês, o resto da semana sem consumir o álcool. Essa pessoa não é dependente. E essas são a maioria das pessoas que consomem o álcool, não são dependentes. Com relação ao cigarro, é o contrário. A gente tem que, de cada 100 pessoas que fumam, 90 fumam todo dia, regularmente, tem que a cada hora do dia fumar um cigarro, porque o organismo delas não consegue viver sem a nicotina. Na hora que começa a faltar nicotina no organismo, vem os sintomas de abstinência. E o que é isso? É nervosismo, irritabilidade, dificuldade de se concentrar e, mais do que isso, muitas vezes, depressão, que aparece pela falta da nicotina no organismo. A gente consegue medir, quantificar o quanto que cada um é dependente do cigarro através de um questionário simples. Que inclusive o senhor trouxe para nós, para que a gente possa acompanhar. Vou pedir para que o senhor explique em cima dele então, por favor. Então esse questionário, o teste de Fargström, é um questionário que foi desenvolvido na Suécia e que ele mostra o quanto que o indivíduo é mais ou menos dependente do cigarro. A primeira pergunta é quanto tempo leva para o indivíduo fumar o primeiro cigarro. Quem é mais dependente, em menos de 5 minutos já vai lá e pega o primeiro cigarro. Quem tem menos dependência, fuma o primeiro cigarro depois de 1 hora. A segunda pergunta é se acha difícil não fumar em lugares proibidos, como restaurante, igreja, um shopping ou qualquer lugar que não possa ser fumado, se a pessoa acha difícil fumar, não fumar. A terceira pergunta é qual o cigarro que traz mais satisfação? A gente sabe que o indivíduo que é muito dependente tem mais satisfação com o primeiro cigarro do dia. Quem tem menos dependência já vai achar outro cigarro, o cigarro mais prazeroso. Quantos cigarros a pessoa fuma por dia? Quem fuma menos de 10 tem menos dependência, quem está fumando mais de 30 tem uma dependência maior. A pessoa que fuma mais pela manhã também tem uma dependência maior. E quem fuma, mesmo doente, que quando está de cama, também tem uma dependência maior. Então, com esse teste simples, a gente soma uma pontuação. Entre 1 e 3 pontos, a pessoa tem uma dependência leve. Acima de 6 pontos, a pessoa já tem uma dependência intensa. 7, 8, 9 pontos, a pessoa já tem uma dependência mais intensa, uma dificuldade maior de largar o cigarro. E a partir desses resultados, portanto, que o médico decide o tipo de tratamento, se encaminha para um tratamento mais comum, um tratamento um pouco mais agressivo, talvez, né? Exato. O que a gente sempre fala é assim, parar de fumar não é difícil, ninguém nasceu fumando. O problema é que precisa associar tanto força de vontade, como muitas vezes ajuda médica. Quem tem uma dependência leve, muitas vezes consegue parar de fumar, tanto sozinho e parando abruptamente. Então eu decido que a partir de amanhã não vou mais fumar, eu paro de fumar. Isso funciona mais em quem tem uma dependência leve. O indivíduo que tem uma grande dependência, ou autodependente, esse costuma precisar de ajuda médica para parar de fumar. E a gente tem recursos, tanto de terapias comportamentais, quanto também de medicamentos que diminuem os sintomas de abstinência, diminuem a falta que o cigarro faz para o fumante que está querendo parar. Doutor, sobre essa questão da dependência, mesmo depois de um tempo sem ficar fumando, nós fomos às ruas e levantamos algumas dúvidas da população a esse respeito. Queria que o senhor acompanhasse essa pergunta e depois respondesse. Vamos a ela? Eu parei de fumar em 1990. Você acha que tem alguma chance de eu voltar a fumar? Meu organismo ainda necessita da nicotina? A gente espera que não, né? Mas, na realidade, uma pessoa que fuma, ela desenvolve, especialmente quem começa a fumar muito cedo,
ela desenvolve no cérebro receptores que a nicotina se liga. E esses receptores, na hora que ela para de fumar, eles adormecem, eles passam a incomodar pouco. Mas quando a pessoa dá uma escorregada e volta a fumar, às vezes é um cigarro, às vezes é pouco tempo fumando, a dependência volta e volta com força. Um dos meus pacientes, inclusive, um dia falou que ao voltar a fumar, a fumar um primeiro cigarro, depois de 6 meses sem fumar, ele sentiu que veio uma vontade como se fosse um trem atropelando ele. Então, uma coisa que a gente sempre fala para as pessoas que param de fumar é: tente não dar a primeira tragada, tente não fumar o primeiro cigarro, porque, de fato, isso pode fazer com que os sintomas de abstinência voltem, com que a dependência volte. Então, em especial, ficar longe das pessoas que fumam, já é o primeiro passo. Pelo menos numa situação social, sim, por exemplo. Principalmente no início, que a pessoa está parando de fumar, que ainda tem muito sintoma de abstinência, evitar o contato com fumantes. E mais do que isso, é a questão da pessoa se treinar. Se alguém oferecer um cigarro, eu tenho que estar treinado, eu tenho que saber a minha resposta. Essa resposta está na ponta da língua, que é: não quero. Firme, forte, sem indecisão. Porque existem muitas pessoas que às vezes oferecem cigarro para o indivíduo que parou de fumar, até porque elas mesmas não conseguem parar. E se sentem frustradas por não conseguir parar e querem prejudicar o amigo, o colega, o parente que conseguiu parar, porque aí vão se sentir um pouco melhor, né? Agora, doutor, entre os tratamentos nós temos a goma, nós temos uma série de... a própria nicotina, enfim. Quais são as indicações mais adequadas para cada nível de dependência? Na verdade, a gente tem 3 tipos de tratamento atualmente para parar de fumar que são comprovados cientificamente que têm eficácia. A reposição de nicotina, que pode ser feita com adesivo, goma ou pastilha, e até a associação, o uso do adesivo e a pastilha para os momentos de maior fissura. Alguns antidepressivos, que são específicos para se parar de fumar, e uma medicação que é relativamente nova, que age nesse receptor que eu comentei, que é onde a nicotina se liga. Ela não deixa a nicotina se ligar e, portanto, diminui a sensação de prazer que o indivíduo tem ao fumar. Com isso, torna mais fácil parar de fumar. Mas não é recomendado que a pessoa, por exemplo, compre goma ou mesmo a pastilha na farmácia sem orientação médica. É importante que ela faça esse acompanhamento. Isso, o ideal é ter pelo menos uma orientação médica. Usar o remédio só é menos eficaz do que fazer um tratamento seguido com algum profissional de saúde que possa orientar o uso da medicação. Então vamos lá, a goma e a pastilha ela pode ser comprada na farmácia, inclusive sem receita médica, né? Porque é uma medicação que é livre o acesso. E muitas vezes é uma medicação de primeira linha e o acompanhamento pode ser eventualmente com enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo que tenha treinamento e seja capacitado em treinamento de tabagismo. O antidepressivo, essa outra medicação que eu comentei, que é o inibidor do receptor, aí já precisa de receita médica, precisa de um acompanhamento médico mais regular. Hoje nós estamos falando sobre o tabagismo, hoje é o Dia Mundial de Luta contra o Tabaco, por isso nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Frederico Fernandes, ele é membro da Comissão de Tabagismo da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia e também ele é pneumologista do Instituto do Câncer e também do INCOR aqui de São Paulo. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre este trabalho, você pode consultar este site que vai aparecer novamente aí no seu monitor, www.sppt.org.br. A gente continua por aqui, daqui a pouco voltamos, até já.